Olá, Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar hoje sobre a igreja como a plenitude da divindade corporizada de acordo com a profecia. Umbanda pregou uma mensagem intitulada O Sinal. E à noite, então, ele prega a mensagem Desespero. Depois que ele pregou o sinal, ele esperava que a igreja entrasse em desespero por conta do que havia sido pregado naquela manhã. E na mensagem Desespero, ele continua a falar a respeito da mensagem que ele pregou naquela manhã. E ele explica que depois da pregação dos 7 selos, que foi uma mensagem direta de Deus para ele, uma comissão específica e clara do que ele tinha que fazer, e a cada dia um anjo vinha a ele para revelar-lhe a palavra, de forma que a mensagem dos 7 selos ela é totalmente pregada debaixo de inspiração sobre a instrução direta e clara do poder sobrenatural do Espírito Santo, como Deus veio a Moisés e escreveu as tábuas da lei com o seu próprio dedo. Também a mensagem dos 7 selos foi a revelação clara e específica do Espírito de Deus para ele. Mas ele diz que a mensagem que coroou o seu ministério, coroou todas as demais mensagens que ele havia pregado, todas as mensagens são inspiradas, mas a coroação, o que realmente chegou ao clímax de tudo que ele tinha pregado, foi a mensagem O Sinal. E a mensagem O Sinal é a mensagem conclusiva de todo o plano da redenção, porque o sinal é o Espírito Santo aplicado em carne humana, e quando o Espírito Santo está aplicado, o Espírito Santo é o sangue de Jesus Cristo aplicado na igreja, para dizer a cada um de nós, os que estamos redimidos, que o preço de nossa redenção foi pago. E o sangue então é aplicado como prova, como sinal do pagamento final. Então ali está a evidência de quem de fato está no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é a única coisa que Deus reconhece. Ele não reconhece grupo de quem quer que seja, ele não reconhece organização nenhuma, ele não reconhece nada, ele só reconhece o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a verdadeira igreja da qual Jesus é a cabeça. A igreja é a plenitude daquele que opera todas as coisas, e aquele que opera através dos membros do corpo. Então, na mensagem O Sinal, no parágrafo 24, diz assim o irmão Brana: eu creio que todas as mensagens, ou de todas as mensagens que tenho pregado, esse tem sido absolutamente ordenada por Deus, excetuando, por certo, os 7 selos como comissão direta de Deus. E outras coisas, o qual é diretamente a palavra, porém falando das mensagens pregadas regularmente, eu creio que a desta manhã, o sinal, tem sido a mensagem mais sobressaliente. Esta é a que necessariamente devia seguir aos 7 selos. Esta é a que necessariamente deve seguir os 7 selos, repetindo. Agora vejam bem, depois dos 7 selos, aí tivemos a união do tempo para nos unir, a união da gente com Jesus Cristo. Logo vimos a mensagem A Luz Vermelha da Sua Vinda, mostrando as condições destes últimos dias e o sinal em nosso meio, e das mulheres procurando serem mais belas e também o que fariam os homens. A todos esses sinais do Espírito Santo guiando-nos. Logo chegamos à coroação de todas essas mensagens desde os 7 selos. E chegamos a isso nessa manhã ao ver o sinal. E nisto podemos ver nossa condição, e é para ensinar-nos e ver se em verdade estamos em fé. O Senhor lhes abençoe. Então essa mensagem, ela é realmente o que ele tinha de melhor, depois de destilar todo o seu ensinamento, de refinar tudo, de passar tudo por um filtro e chegar à conclusão final, temos então a mensagem O Sinal. A mensagem O Sinal é a vida de Jesus Cristo em carne humana, a visitação completa do Espírito Santo, de acordo com a profecia, baseada em fé no sangue. Porque fora do sangue, Deus não tem como operar no homem ou através do homem.
Foi redenção pelo sangue, depois redenção pelo poder. Uma vez que o sangue está aplicado, então o poder do Espírito Santo poderia agora ser aplicado sobre a igreja. Então Jesus morre na Páscoa, de acordo com a profecia, e ele disse, olha, vocês não podem ainda sair para operar as mesmas obras que eu operei, até que venha a redenção pelo poder. Então veio o Espírito Santo sobre a igreja em Atos 2. Então temos redenção pelo sangue, logo redenção pelo poder. O Espírito Santo agora aplicado em carne humana e operando as mesmas obras que Jesus operou enquanto estava sobre a terra. Logo depois, então, tivemos a redenção em plenitude e gozo. A igreja agora sendo perseguida, no entanto, cheia de gozo por estar sofrendo pelo seu Senhor, gozo pela revelação da palavra, gozo pelas manifestações do Espírito Santo. Eu quero ler uma escritura em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 9, falando a respeito do corpo de Cristo e, por conseguinte, a igreja que é hoje a extensão do corpo de Cristo. Era um homem ungido, agora é um povo ungido. Então ele diz assim, a respeito de Jesus Cristo, que era o tabernáculo do Deus vivente. Como a igreja hoje, ela é o tabernáculo do Deus vivente. Então diz a Bíblia, porque nele, isto é, em Cristo, habita corporalmente. Então, no corpo chamado Jesus, estava a divindade, a deidade manifestada. Veja, o Pai que mora em mim. Então, de dentro daquele homem, daquele ser criado pela palavra, Jesus Cristo, estava o Deus do universo e ali ele estava controlando toda a sua obra, toda a sua criação. Ele controlou o vento, ele multiplicou os pães, ele ressuscitou os mortos, ele controlou a criação, ele fez uma árvore secar, ele acalmou o mar, ele acalmou a tempestade, ele controlou todos os demônios, ali estava o seu poder de criação, tudo corporalmente habitando em Jesus Cristo, porque ele disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra, logo depois da sua glorificação, depois da sua ressurreição. Mas o poder de Deus já estava morando em Jesus Cristo enquanto ele estava vivendo sobre a terra. Veja, e estáis perfeitos nele, falando da igreja. Então, como é que eu entro nele? Pelo Espírito Santo. Quando você se torna membro do corpo de Cristo, você está perfeito aos olhos de Deus. Não há mais condenação, porque o corpo do pecado foi julgado no Calvário, e quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele vem para tirar a velha natureza e aplicar agora a nova natureza. Então ele diz, estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Então, quando o Espírito Santo, a vida que estava no sangue, é aplicada em nossos corações, ele tira todo o desejo das coisas pecaminosas e estabelece agora o reino de Deus em nossos corações, e nossos desejos passam a ser agora desejos celestiais. Veja, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Agora, em Efésios capítulo 1, a partir do verso 20, falando agora da igreja, do corpo de Cristo. Veja, a igreja é o corpo de Cristo. Isso é indubitável, isso não há como duvidar disso. Inclusive, você, para ser um membro do corpo de Cristo, você precisa discernir o corpo de Cristo, disse Paulo. Todos os que não conseguem discernir, ou estão fracos, ou estão doentes, ou estão dormindo, disse ele. Então, verso 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então essa é a Bíblia, e agora vamos à mensagem
Desespero, parágrafo 19, para ver o que diz o mensageiro, o profeta de Deus, para esses dias. Então, parágrafo 19 diz assim: e agora, o Espírito Santo completo visita a igreja, manifestando a Deus em carne humana. Eu estou dizendo isso não para tentar forçar ou para te convencer. O meu desejo é que você se alimente da manifestação da palavra para esta hora. A verdadeira igreja está se juntando ao redor da palavra, e a palavra é Cristo, a palavra é esta mensagem e a vida que viveu William Branham são a mesma coisa. Então você está se alimentando do corpo palavra, porque temos aprendido que o homem e sua mensagem são a mesma coisa. Então William Branham e sua mensagem é a mesma coisa. O que ele viveu, as obras que ele fez, a forma como Deus se manifestou através dele é a palavra, é a Bíblia, é a mensagem. Veja, tal como fez antes de queimar Sodoma. Então esse era o sinal. A gente lê a Bíblia lá como foi nos dias de Ló. Aí a nossa mente ela é voltada automaticamente para Sodoma. Então lá estava um comércio pungente, comprando, vendendo, construindo, edificando, plantando. E lá estava agora a vida social, Sodoma e Gomorra, homossexual, as próprias mulheres mudando o modo natural, ao contrário à natureza, sexo contrário ao que Deus planejou, sexo pervertido, sexo oral, sexo anal, sexo entre varões, a própria mulher mudando a sua forma ao contrário à natureza, porque eles estavam abandonados por Deus. E lá estava agora Ló, a virginécia, tentando converter sodomitas, e ele sofria, ele era justo, ele queria implementar a religião, família e as tradições, e ele não obteve sucesso. Ele se punha na porta da cidade, julgando os casos, mas foi tido como um zombador, foi desprezado, ninguém o ouviu. Por fim, ele teve que sair da cidade fugido, puxado pelas mãos do anjo, não salvou nem sua esposa, e as suas próprias filhas cometeram incesto com o pai depois de embriagá-lo. Mas as pessoas esquecem de voltar a sua cabeça para a direita. Veja, para olhar para Abraão, que estava fora de Sodoma, no entanto ele era contemporâneo de Ló. Enquanto Ló estava sendo visitado por dois anjos lá, dois pregadores denominacionais, Abraão estava recebendo a visita do próprio Deus, Elohim, o grande El Shaddai, que desceu em carne humana, estava tendo comunhão com a semente real, comeu com a semente real, que era Abraão, e de costas para a tenda discerniu os pensamentos de Sara. Aquele Deus que desceu lá, aquele anjo, era o próprio Deus, o completo, porque ele veio para trazer o poder da ressurreição, o poder para transformar Abraão e Sara. Essa é a Bíblia. E os dois não poderiam receber o filho da promessa sem serem transformados. Esse mesmo anjo desceu em carne humana, tomou a carne do seu profeta, uma carne redimida, um corpo perfeito, um membro do corpo de Cristo. Veja, estáis perfeitos nele. Quando você entra em Cristo pelo batismo com o Espírito Santo, você está perfeito nele. Então diz o William Branham, veja, o Espírito Santo completo visita a igreja manifestando a Deus em carne humana, tal como fez antes de queimar Sodoma, a qual foi um tipo. Ele apareceu a Abraão. Todas as coisas que não havia feito através das eras da igreja, agora as está fazendo, tornando-nos a palavra. Porque todas as mensagens têm de estar ligadas com toda a palavra. E nos últimos dias, os 7 selos têm sido abertos para reunir todas as coisas que haviam sido passadas por alto através das eras. E assim juntar tudo isto num só corpo, a noiva. Porque todos aqueles viveram nessas eras e não podiam ser aperfeiçoados sem que esta igreja, a noiva dos últimos dias, fosse aperfeiçoada. E assim, aperfeiçoá-los e então todos juntos ser raptados. Veja, o sinal, Jesus Cristo, o Espírito Santo, está entre nós. Devemos reverenciá-lo, não podemos humilhar-nos suficientemente. Tirando os sapatos ou ajoelhando-se não seria suficiente, mas sim uma vida produzindo o fruto do Espírito Santo. Este é o William Branham, esta é a mensagem. Foi isso que ele veio fazer, manifestar a Jesus Cristo, o Espírito Santo. De acordo com a Bíblia, os crentes de todas as eras não podiam ser ressuscitados se a igreja não pudesse chegar à perfeição, e a perfeição é o sinal é Jesus Cristo em carne humana.
Foi por isso que João chorou, que se o perfeito não pudesse estar encarnado, não pudesse viver outra vez em seu corpo, a igreja não ressuscitaria. Essa é a profecia. Irmão, que Deus te abençoe. Deixe o seu like ou dislike, não importa, desde que você notifique. Inscreva-se se você não se inscreveu. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.